quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje nós temos aula de matemática, né? No dia 30/4, 30 de abril. Nós estamos continuando trabalhando com o conteúdo, né? De rotas, trajetos e localização. As páginas que nós realizaremos hoje serão as páginas 40, 41 e 42, tá bom? Então essas páginas vocês precisam colocar a data do dia 30/4 nessas 3 páginas, tá bom? Depois que a gente põe a data, a gente vem começando a nossa aula, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente tem, né, um tópico do nosso conteúdo, que é localização na malha quadriculada. Então a gente vai observar o seguinte: a Ana desenhou um triângulo na coluna B e linha 2. O encontro de coluna e linha, a gente observa aqui, coluna B e linha 2, o encontro delas foi exatamente aonde a Ana desenhou o triângulo. E aí a localização desse triângulo se dá através de B2, tá bom? A gente sempre vai descrever assim, primeiro o horizontal, que é o deitado, vírgula, no caso, depois o vertical, que é o em pé, B2, tá bom? Agora a gente vem aplicando aqui em uma atividade, a tia vai fazer juntinho com vocês, para a gente descrever a localização de cada uma dessas figuras expostas aqui na malha quadriculada. Então vamos lá? 1. Escreva na tabela a localização das figuras desenhadas nesta malha quadriculada. A gente tem que a primeira figura, que é o triângulo, né? Se dá pela coluna B, linha 2. O encontro delas se deu a localização B2. Aqui. Agora a gente tem o círculo aqui vermelho, lembrando sempre primeiro horizontal, depois a vertical, tá bom? Então a gente vê aqui, se encontra na coluna G, linha 4, então é G,4, G4. Agora o quadrado, ele está na coluna C, linha 5. Então a localização dele se dá por C,5, tá bom? C5. Aqui a gente tem o nosso trapézio, que ele está na coluna F e na linha 1 se dá por F,1 ou F1. Tá bom? Concluída a nossa número 1, preenchendo a tabela. Conferiram para ver se fizeram tudo certinho? Tá bom, então agora a gente vai fazer a seguinte questão. A número 2, na página 41. 2. Na malha quadriculada a seguir, desenhe o que foi pedido nas localizações indicadas. Então, a número 1 a tia fez com vocês, a número 2 vocês vão fazer, tá bom? Vão procurar a localização indicada e vão desenhar o que foi pedido, tá bom? Que a tia já volta só esclarecendo e trazendo a resposta para vocês, tá bom? Voltando aqui, a gente tem o primeiro pontinho, um triângulo em A3. Então, primeiro é coluna, depois é linha, tá bom? Então, a coluna A, linha 3, exatamente aqui, ó. Um quadrado em C5, coluna C, linha 5. Quadrado, e um círculo em H2, coluna H, linha 2, exatamente aqui. Acertaram? Então vamos lá agora a questão 3, a tia vai fazer com vocês. 3. Descubra a figura que é diferente das outras na malha quadriculada a seguir. Então, nós vamos observar qual é a figura que é diferente. Quando a gente olha, a gente já visualiza aqui, ó, o raio. Ele está para a posição contrária em relação aos outros, tá bom? Tá pedindo aqui qual é a localização dessa figura. Então, a gente faz. Procura aqui, tá na coluna
F e linha 5. Então, a localização desse raio que está virado na posição contrária é F,5. Concluindo as duas questões, pausem aí para ver se vocês fizeram tudo certinho, tá bom? Vamos continuar, nós temos aí a questão 4 na página 42. Agora a tia fez a 3 com vocês e agora a 4 vocês vão fazer, tá bom? Só vou ler antes de vocês pausarem o vídeo, vou ler um pouquinho com vocês. A 4 diz o seguinte: pinte os quadradinhos da malha de acordo com as localizações dadas a seguir. Então, cada localização dessa que está entre parênteses é para você pintar um quadrinho, tá bom? Aí vocês vão pausar o vídeo e vão realizar essa atividade. Voltando aqui, a gente pinta e fica nessa situação aqui, tá bom? Todo mundo pintou certinho? Então, a gente tem aqui o pontinho. Que figura plana você representou na malha? Só da gente visualizar, a gente sabe que é um retângulo, né? Concluindo, né, as atividades de hoje, confere aí para ver se você fez tudo certinho, tá bom? Pode pausar aí para visualizar. Vamos lá. Aí a gente vem concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente identificou a localização em malha quadriculada de algumas figuras geométricas, figuras planas, né? E aí a gente entendeu também aplicar a localização. A gente visualizava o objeto, né, a figura geométrica na malha quadriculada, extraía a localização e depois foi dada a localização e nós tínhamos que aplicar a figura, a imagem na malha quadriculada, tá bom? E aí na próxima aula a gente vai trabalhar com paralelas e perpendicularidades. Não se preocupem, não é um conteúdo difícil, tá bom? Esse nome perpendicularidades pode assustar vocês, mas não é tão complexo quanto aparenta ser. E aí nós vamos realizar algumas atividades desse conteúdo, tá bom? E é isso, gente. Desejo a vocês um ótimo final de semana, tá? Porque amanhã a tia não tem aula com vocês, mas quero falar para todos vocês que a tia tá com muita saudade de todos vocês. Tchau, tchau. Beijo. Olá, turma, tudo bom com vocês? Olha isso, seguindo a nossa aula, né? Vamos aí agora a história de Rondônia. Sou professora Gisneide e aí hoje 30/4/2020, nossa aula de história de Rondônia. Nas últimas aulas aí a gente falou sobre, né, as características aí, como é que foi a construção de Rondônia, por que recebeu esse nome, não é verdade? Agora a gente vai conhecer um pouquinho dessas pessoas que seguiam para o nosso estado. Vou fazer aí uma perguntinha para vocês. Olha só, como norte vocês vão pegar a página 13 a 15 do livro de História de Rondônia de vocês. Não esquecendo de colocar a data, ok? Os bandeirantes e a criação de novas povoações. E aí a pergunta para vocês: quem eram os bandeirantes? Quem eram essas pessoas que ajudaram aí na construção do nosso estado? Quem eram os bandeirantes, hein? Vamos ver aí quem eram esses bandeirantes? Eram exploradores que percorriam o interior do Brasil em busca de quê? Em busca de ouro e indígenas para aprisionar. Ou seja, eram pessoas exploradores que eles saíam de diversos locais, de diversas cidades, para explorar a nossa região. Eles vinham explorar a nossa região. E aí, seguindo, né, os bandeirantes e a criação de novas povoações, algumas características desses povos. Olha só, eles vinham de onde? Principalmente de São Paulo e de Belém. E utilizavam os rios Paraguai e também o rio Guaporé para o seu deslocamento. Era uma viagem longa, ou seja,
durante essas viagens que eles faziam, eles enfrentavam muitos problemas, né? Durante as navegações, existiam aí a questão deles não conhecerem os rios, deles enfrentarem alguns problemas também, a questão de alimentação. Muitos deles saíam e eles não seguiam com uma alimentação adequada, então tinham esses problemas de alimentação. Outra característica também, né, que no início do século XVIII aí chegaram as minas do Vale do Guaporé. Lembra que eu falei para vocês, né, as características desses povos, que a questão da viagem deles, e aí quando eles chegavam a esses, vamos dizer, esses loteamentos ou chamados vilas, o que eles encontravam, né? As minas aí, as minas de ouro, e a exploração desse ouro desordenado faziam com que muitos deles aí morressem devido às doenças, também devido ao excesso de trabalho que eles tinham. Essas expedições, elas ficaram conhecidas como monções. Por que elas ficaram conhecidas como monções? Primeiramente, eles não seguiam sozinhos. Eles tinham com eles padres que seguiam com ele, que eram chamados padres jesuítas, que eles seguiam, os padres iam junto para catequizar os índios, né, para fazer com que os índios conhecessem um pouquinho dos costumes dele, para a questão da própria religião deles. Então eles não seguiam sozinhos, tinha outras pessoas também que eram pessoas que no qual conheciam um pouco da vegetação, exploradores que tinham conhecimento. Então essas viagens, como elas eram carregadas de muita gente, muitos exploradores, ficaram conhecidas como monções. Os moradores de Belém, no Pará, também eles formaram monções, como eu falei para vocês. Essas pessoas, elas vinham dos mais variadas cidades, seja do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste, com o objetivo de que explorar o ouro, né? Explorar as minas de ouro aí que nós tínhamos aí no nosso território. A conquista dos bandeirantes. Bom, falamos aí um pouquinho das viagens que eles tinham, não eram fáceis, né? E quando eles chegavam, o que acontecia? Olha só, a descoberta de ouro no Vale do Guaporé incentivou Portugal a criar a capitania do Mato Grosso. Obviamente, o que acontecia? Se aqui existia, né, essa grande quantidade de vale de minas de ouro, chamava a atenção de outras coroas, né, principalmente da coroa portuguesa, que já estava aí centrada no nosso país. Então, possibilitando o estabelecimento de várias pessoas, como religiosos, bandeirantes, mineradores e aventureiros. Olha só, né? Esses bandeirantes espertos aí conquistaram aí a cidade, fizeram com que outras pessoas também seguissem aí para a nossa região, para a construção aí do nosso território. O que nós sabemos? Primeiramente, os bandeirantes tinham interesse em aprisionar os indígenas, descobrir o ouro e outras riquezas. Parcialmente, eles obtiveram isso daí, né? Os bandeirantes também buscavam garantir a posse do território. Conseguiram garantir? Parcialmente também conseguiram garantir a posse do território. Só que foi o seguinte, né? Essa questão, como nas nossas terras já habitavam muitos indígenas, essa questão dos conflitos entre eles eram constantes. Isso daí a gente vai seguir na nossa próxima aula, certo? Como atividade para casa, vai ficar a página 15 do livro de História de Rondônia, certo? Então, até a próxima aula. Muito obrigada! Hello, good morning, good afternoon, good evening. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade à nossa aula de inglês, hoje 30 de abril.
a gente vai revisar o conteúdo modal verb can. A gente utiliza para quê mesmo? Para as habilidades. O que é habilidade, teacher? Olha só, eu trouxe aqui algumas, tá? Mas, como a gente vai revisar, eu trouxe também a forma afirmativa e a forma negativa. A forma afirmativa eu vou usar sempre essa aqui de azul. Eu vou utilizar para todos esses pronomes aqui, a mesma forma. Aí que tá, gente. Não tô puxando sardinha pro meu lado, não. Mas o inglês é bem mais reduzido as regrinhas do que do português. Enquanto no português a gente tem uma conjugação para cada pessoa ali dos pronomes, no inglês não. Todos eles utilizam aqui, ó, o mesmo modal verb can, para as afirmativas e para as negativas. Então fica mais fácil da gente aprender as regras do inglês, tá? Sorry, português teacher. Desculpa aí, professor de português, mas o meu inglês é bem mais fácil, eu acho. E eu acho que vocês também devem achar em casa, hein? Então, a forma afirmativa, I can, eu posso, eu consigo. Eu consigo o que, teacher? Speak French, ride a bike or a horse, draw a car, read a book, sing a song, dance flamenco, play the drums e aqui é drive e aqui é draw. Aqui é draw, que é desenhar, drive a car é dirigir. Algumas delas aqui vocês têm no livro de vocês, outras não. As que não tem no livro de vocês, fiz questão de trazer aqui, ó. Então, aqui estão algumas figuras que representam os verbos que não tem no livro. Vamos lá? Drive a car, que eu já disse pra vocês, dirigir carro, sing a song. Até atrás no livro de vocês, mas como vai ter uma atividade de caderno, eu trouxe novamente uma imagem que fica melhor. Cook, que é cozinhar. Dance, hip hop, a gente só mudou o nome da dança, né? Tem no livro de vocês flamenco. Play the drums, poderia ser qualquer outro instrumento, violin, guitar, só que eu tenho que botar o THUE, tá? Play the drums ou play the violin, dependendo do instrumento musical. Run, a habilidade de correr. Speak Spanish, eu posso colocar qualquer idioma aqui, ó. Coloco aqui, speak qualquer idioma. Por quê? Falar determinado idioma. Então é uma habilidade? Sim, é uma habilidade também, considerada uma habilidade. Então, ditas algumas habilidades a mais do livro, a gente vai agora partir para exercício. O exercício vocês vão colocar aí a data de hoje, dia 30 de abril, o nome da teacher, activity, e escrever aí, ó. Complete the questions and choose the answer. Vocês vão completar as frases, questões, as perguntas de acordo com a imagem e escolher as respostas. Escolher por quê? Gente, se tivesse uma imagem de um menino andando de bicicleta caído no chão, a pergunta seria can he, que é o menino, tá? Can he e o espação em branco. Então, como que é andar de bicicleta? A pergunta, can he, ia ficar ride a bike. Can he ride a bike? Então, completou a pergunta, você ia escolher a resposta. Se ele está caído no chão, você não tem como escolher yes, he can. Você iria escolher no, he can't. Então, as perguntas vão funcionar dessa forma. Só que você precisa se atentar no seguinte. Quando tiver o you, é porque a pergunta está direcionada para você. Então, é a resposta pessoal. Can you? O que eles estão fazendo? Estão falando, conversando. Então, aqui tem as cores de uma bandeira de algum país. Que país é esse? Já aproveitando que a gente estudou na última aula nacionalidade. Então, para completar isso aqui, você vai colocar can you speak, qual é aquela nacionalidade, e vai completar a pergunta. Completou a pergunta? Agora você vai responder. Se você consegue falar esse idioma, você vai marcar yes, I can. Agora, se não, no, I can't. A mesma forma, e vai completar também, speak, aí o nome do idioma, tá bom? Yes, I can, ou no, I can't, speak, o nome do idioma. A questão B, a mesma forma. O que ela está fazendo nessa imagem? Eu não falei para vocês que eu ia trazer verbos? Aqui os verbos, ó. Tem uma imagem dessa aqui que é similar, parecida com aquela exercício B. Então, você vai pegar esse verbo
e vai completar a pergunta. Completou a pergunta? Foi direcionada para quem? Foi you? É você? Então você vai dizer se você consegue ou não fazer o que ela está fazendo na imagem. Se sim, você vai marcar no yes, se não, no no. Mesma coisa vai fazer aqui, ó. Aqui a gente tem uma singer, uma cantora. Então, can she? Ó, a pergunta foi direcionada para você? Não foi. Então você vai responder conforme a imagem, tá bom? Então você vai completar. O que ela está fazendo? Está cantando. Então, ela consegue cantar? Sim, ela consegue cantar. Então, se sim, você marca aqui. Lógico que ela consegue, gente. A cantora é Isa, famosa. Não sou eu, Isa, a cantora. Mas se não fosse a cantora Isa, fosse qualquer outra pessoa aqui nessa imagem e não estivesse cantando, você ia colocar no, she can't e completava aqui com o verbo que é cantar em inglês, tá bom? Aí da mesma forma eu tenho a letra D, que é direcionada para he, não é para você. Você vai olhar he, a imagem aqui, que é ele. E aí ele consegue, o que ele está fazendo? Tá numa cozinha, né? Lembra o verbo cozinhar? Volta no vídeo e vê lá. Agora a letra E é direcionada para você. Ela está fazendo o quê? Está andando de bicicleta. Como que é isso em inglês? Você vai completar. Can you andar de bicicleta? Você vai botar em inglês, tá bom? E vai responder yes ou no. Então, dá um pause no vídeo, responde direitinho as perguntas direcionadas para você e as perguntas com relação às imagens, tá? Então, tem questões que você vai parar e pensar, ué, eu consigo fazer isso? Se sim, escolhe yes. Se não, escolhe o no. E tem perguntas que você vai ter que olhar a imagem. Teacher, então vou ter que desenhar? Não, você só vai escrever essas 3 linhas, tá bom? Na letra E vai ter que ter 3 linhas, na letra D 3 linhas também. E vai marcar. Imagem você não precisa tentar desenhar, você vai olhar esse vídeo para poder responder, tá bom? E dá um pause e responde, a gente já volta para corrigir. Did you finish? Então, let's correct. Letra A, B e E são respostas pessoais, eram direcionadas para você. Então não tem como dizer se está certo ou se está errado. Você que vai saber se você consegue fazer determinada coisa. Já a questão C e a questão D, que eram com relação às imagens, então vamos lá. Can she sing? Ela consegue cantar? Yes, she can sing. E a letra D, can he cook? Criança, gente, consegue cozinhar? No, he can't. Essa aqui é a nossa aula de hoje, tá bom? A gente continua na nossa próxima aula. Goodbye! Olá, quarto ano, tudo bom com vocês? Seguindo aí a nossa aula. Bom, como de praxe, hoje nós teríamos o que? Aula de geografia, não é verdade? Mas a gente vai dar uma mudada, a gente vai dar continuidade na nossa aula de história. Já temos uma finalizada aí na nossa aula de geografia, fiz a revisão com vocês, mas agora a gente vai dar uma seguida aí na nossa aula de história. Então hoje, 30/4/2020, você vai anotar no livro de história de vocês, ok? A data. Então vamos seguindo aí sobre as nossas características aí, né? A característica do povo brasileiro. Falei para vocês que as pessoas, né, que vieram de outros países, quais eram os motivos que fizeram com que essas pessoas viessem, né, para o Brasil, a questão das migrações internas. E na atualidade, professora, será que ainda existem pessoas que migram, né, que saem dos seus locais para outros? Com certeza, amigo, existe sim muitas pessoas que saem das suas terras, do seu local de origem para outros, mas não é com tanta intensidade assim como no passado, né? Então vamos seguindo aí a nossa aula. Olha só, vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu na nossa última aula de história, né? Sobre as migrações internas no Brasil. O que fizeram com que as pessoas saíssem de uma região e fosse para outra, de uma cidade e fosse para outra, do campo seguindo para outra, né? Quais eram os motivos, né? A questão do rumo ao norte, as pessoas que vieram para o norte, trabalhar na exploração da borracha, rumo a Brasília,
trabalhar na construção de Brasília, no Centro-Oeste, compra de lotes de terra no Centro-Oeste, também para criar o quê? Gados e plantar. Rumo ao Sudeste, em busca de emprego, aonde? Nas indústrias, no comércio, porque naquele período centro comercial, né, no Sudeste estava sendo intensificado. E aí a gente viu também sobre as características das mudanças, certo? Essas pessoas que saem do seu local de origem, o que elas levam com ela, o que elas trazem com ela. Vamos lá, os imigrantes eles transformam a cidade com seus hábitos e culturas, mas também são influenciados pela cultura e pelos hábitos local de onde chegam, como na alimentação, sotaque, expressões culturais, entre outros. Vamos dar um exemplo aí, os povos africanos. Nós temos muita cultura dos povos africanos, algumas danças, né? A questão da própria alimentação também. O que mais que pode ser trago? Músicas, a questão do sotaque. Eles também, quando chegaram às nossas terras, eles conheceram a nossa cultura e aí eles foram o quê? Influenciados também pela nossa cultura. Assim como nós conhecemos um pouquinho da cultura deles, eles também conheceram um pouquinho da nossa cultura, não é verdade? Então, essa foi uma das características que nós vimos nas aulas anteriores. E esses imigrantes no Brasil na atualidade? Falei para vocês no início da nossa aula, né? Que ele é tão intenso assim, ele não chega a ser tão intenso assim, mas as pessoas ainda se locomovem constantemente, né? Por causa do quê? Por vários motivos, questões naturais, guerras, em busca de melhores condições de vida. Na atualidade acontece isso daí, olha só. Observe essa imagem que eu coloquei para vocês aí, o texto. Que os venezuelanos, os sírios, né, também, e alguns povos africanos, eles são exemplos de populações que estão passando por dificuldades. Recentemente nós tivemos, né, aí a chegada de quem? De alguns venezuelanos, né? Antes disso chegaram quem? Haitianos. E aí, por qual motivo eles chegaram às nossas terras? Eles vieram para o Brasil? Devido a essas dificuldades, a questão da fome, a questão da falta de emprego, né? Ou por questões de guerras também, questões religiosas. Existem vários motivos que fazem com que as pessoas saindo do seu local de origem, quando eles chegaram aqui, foram bem recebidos? Com certeza foram bem recebidos, olha só, mas nem todos os países eles aceitam de maneira esses imigrantes, não. O Brasil é exceção, o Brasil ele tem uma receptividade diferente de alguns outros países, olha só. Vamos ver aí, a gente tem aí os povos venezuelanos, os povos africanos, sírios, né? E aí eu pontuei já os motivos pelos quais eles migram, né? Nós temos aí os venezuelanos enfrentando desemprego, violência, os africanos de alguns países do continente, né? Eles também vivenciam o quê? Guerras, os sírios também, né? O Brasil recebe um grande número de pessoas vindo da Síria, e olha só. E aí as dificuldades, né? Saiba mais, migrar é um direito de todas as pessoas do mundo. No entanto, os governos de alguns países, olha só, constroem muralhas ou imensos muros para impedir que os refugiados cheguem às cidades. Então não é tão simples assim, eles não podem ir para qualquer local, para qualquer país, não. O Brasil, ele dispõe de leis para proteger imigrantes, prevendo o direito ao trabalho, de viver com a família e de cultivar seus costumes, desde que respeitem o quê? As leis brasileiras. Então, eles
respeitando as nossas leis, eles podem viver tranquilamente no nosso país, certo? Então, olha só, ficando para vocês aí a releitura da página 29 a 33 do livro de História, ok? Espero que tenham gostado da nossa aula e até a próxima!